boa tarde, nono ano. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o norte para as ações humanas, que está na página 10 do livro de vocês, e atividade na página 11. Nós vimos até agora sobre os navegadores, que eles utilizavam a bússola para orientar as suas navegações, né? A bússola, a gente sabe que ela tem a rosa dos ventos lá, e ela tem a agulha que marca o norte. Então o norte, nesse caso, seria o ponto de referência para que eles pudessem fazer essas viagens. Muitas pessoas nas regras de conduta em sociedade também buscam um norte. A gente até utiliza essa expressão, né? Eu tenho que buscar um norte para minha vida, para eu saber o que eu tenho que fazer. Um norte que é muito utilizado nas regras de conduta na sociedade é o bem. Que o bem seria como se fosse um ponto de referência. Muitas sociedades antigas, civilizações antigas, eles utilizavam, inclusive, o bem, e eles colocavam o sol como símbolo desse bem, como aquele que ilumina o caminho das pessoas. Isso era importante porque, a partir desse conceito de bem, as pessoas poderiam criar normas e regras que iriam guiá-las durante a vida delas. E essas normas e regras que são criadas, a gente na filosofia dá o nome de moral. São as regras de condutas que a gente vive. A moral, ela está diretamente ligada à ética, né, que são dois estudos importantes no meio da sociologia, da filosofia, e também nas nossas vidas, né? A moral, normalmente, ela tem muito a ver com o local onde a gente vive, com as pessoas em que a gente vive, com a escolha de vida que a gente vive, com o grupo onde a gente está, né? O comportamento moral tem muito a ver com as ações em que a gente acha que é correto ou que não é correto, que a gente aceita como certo ou não. Muitas ações morais ao longo da vida, elas se transformam em regras estabelecidas como leis para seguir, e outras ações morais não, são só uma forma de viver que um grupo específico escolheu viver assim. Vou dar um exemplo. Quando eu olho por um grupo de pessoas que são evangélicas, por exemplo, dentro da moral evangélica tem algumas atitudes e ações que normalmente em outro grupo social, dentro da própria família, às vezes, ou dentro do próprio bairro, dentro da outras pessoas que a gente convive, não entende que essa ética moral, ou que essa forma moral que essas pessoas utilizam para viver seja boa para a vida dela. Ou seja, a moral não necessariamente é uma regra que todo mundo tenha que seguir, mas são regras estabelecidas para que um grupo específico de pessoas consigam conviver bem, já que eles utilizam, e nesse caso, como eu disse antes, eles utilizam o bem, alguma coisa que vai fazer bem para todo esse grupo, e eles criam regras, etiquetas para que esse grupo consiga sobreviver e consiga viver em harmonia. Tá? Pensando nisso, de um grupo de pessoas que vivem em sociedade e que cria essas regras de conduta, essa moral para que eles possam sobreviver, para que esse grupo possa ser coeso, para que esse grupo possa ser forte, nós temos atividade aqui na página 11. O autor do livro pediu para você observar a imagem que está logo aqui acima, na página 11. Nós temos como se fosse uma pessoa, né, ligada a várias outras pessoas. Seria aquela interdependência que eu já conversei com vocês, que ninguém vive sozinho. As pessoas normalmente elas são interdependentes. O que é isso? Eu dependo de você, você depende de mim, que depende da sua mãe, que depende do seu pai, que depende do padeiro do seu bairro, e assim vai vivendo. Só que dentro desse grupo vasto que eu falei aqui do grupo âmbito escolar, âmbito familiar, âmbito social, nós temos vários microgrupos, onde as pessoas elas convivem entre si. E essa atividade aqui da página 11 é para você dar uma olhada nesse grupo, olhar a imagem, e a partir dessa imagem aqui você construir um microgrupo de convivência. Vou ler o enunciado aqui que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Número 1. Observe a imagem que simboliza um conjunto de relações interpessoais. Esse tipo de representação gráfica é muito associado à relação que as pessoas estabelecem nos mundos profissionais e digital. Então é para você dar uma olhada na imagem. A partir dessa olhada que você observou
a partir dessa observação que você fez da imagem, você vai partir para o número 2. No espaço a seguir, desenhe uma rede de relações entre pessoas. Registre quem são as pessoas ligadas nessa rede e o contexto que elas convivem e ou se relacionam. Cite ainda 3 regras de conduta relacionadas à ideia de bem e que são necessárias para um bom convívio, relacionamento no contexto escolhido por você. Então você vai pegar esse desenho, fazer um desenho parecido aqui, e você vai colocar você no centro, né? E um grupo de pessoas que se interrelacionam, no caso aí, com você. Não necessariamente você vai colocar todo mundo. Vamos supor que você vai colocar o grupo de escola, sua sala. Aí você vai colocar as pessoas que se relacionam lá na sua sala. A partir daí, você ter esse grupo de pessoas, você vai criar 3 regras, ou vai citar, na verdade não necessariamente criar, vai citar 3 regras que são importantes para que esse grupo seja um grupo coeso e um grupo que realmente funcione. A pessoa, não quero colocar escola, eu quero colocar aqui o meu time de futebol. Pode também. Aí você vai colocar lá as pessoas que estão relacionadas com o seu time de futebol e vai escrever para mim 3 regras que são importantes para que esse grupo seja um grupo bom, um grupo que traga o bem uns para os outros, tá bom? Então essa aí era a discussão que eu tive para vocês hoje, a questão da moral e de como a sociedade normalmente ela precisa de um norte para criar regras de conduta, que é a moral, para que ela seja coesa. E o norte normalmente ou um dos quesitos, né, o que a sociedade ela acaba utilizando para criar regras seria o bem que fosse que chegasse a todas as pessoas que fazem parte desse grupo que convive, tá bom? Eu agradeço quem ficou escutando até agora, peço a vocês que tenham paciência, isso vai passar, esse tempo que a gente está vivendo, daqui a pouco a gente volta a ter aula presencial. Um abraço a todos, fique com Deus.